a Polícia Federal relata omissão por parte de Mauro Cid sobre essa operação que foi divulgada hoje, os dados que foram divulgados por essa operação. Eu queria que o senhor relatasse um pouco, houve omissão por parte do cliente do senhor? Não. Na minha visão, não houve nenhuma omissão. O Cid respondeu as perguntas que lhe fizeram. Ele tem que estar à disposição da autoridade. Mas pergunta, responde. Se as perguntas não foram feitas, ele não tinha o que acrescentar. Portanto, se faltou alguma coisa, faltou da parte do inquiridor. Esqueceu de fazer a pergunta que queria a resposta. Todas as perguntas que foram feitas, o Cid respondeu. Não deixou nada em branco. Não sei qual é a omissão. Agora, doutor César, era de conhecimento do Mauro Cid essas informações que foram divulgadas hoje nesse relatório pela Polícia Federal de que militares estavam ali envolvidos no plano para poder matar o presidente Lula, o vice-presidente e também o ministro Alexandre de Moraes? Era de conhecimento do Mauro Cid essa informação? Eu desconheço isso, eu acho que não é do conhecimento do Cid, não. Aliás, eu nem sei se chegou a existir esse fato, né? Estavam colocando aí, matar. Acho que o brasileiro não tem esse tipo de personalidade, sabe? Não há o conceito. Nós não temos a visão de brasileiro querendo matar presidente aqui. Pois então, na realidade, não vejo como omissão. Eu tenho a impressão que é uma fantasia, uma criação de algo inexistente. Eu, concretamente, desconheço essa possibilidade, essa hipótese de que alguém pudesse querer matar este ou aquele presidente. Desde Getúlio Vargas isso não tem mais acontecido, né? Agora, doutor César, também nesse relatório constava a informação de que havia um grupo num aplicativo chamado Signal, do qual participavam esses militares. O Mauro Cid estava nesse grupo? Ele tinha conhecimento? Não tinha conhecimento e não participava desse grupo. Se é que esse grupo existiu, eu desconheço. Sobre a informação que também foi divulgada no relatório sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ter redigido e ter reescrito uma trama, um documento, um decreto que previa um golpe de Estado. O seu cliente tem essa informação? Confirma essa informação? Olha, eu desconheço e eu não perguntei, o Cid não me reportou que tem existido essa hipótese, né? Eu desconheço completamente. Doutor, quais as perguntas que a Polícia Federal, que integrantes da Polícia Federal e os investigadores fizeram agora durante o depoimento? Pois olha, foi um interrogatório assim, interessante, sabe? Que normalmente você pergunta e responde, né? Pergunta e responde, pergunta e responde. E não houve pergunta, praticamente. Houve uma pergunta. Não houve pergunta durante agora o interrogatório? Praticamente não. Digamos assim que foi uma troca de impressões. Impressões sobre esse material do relatório que foi divulgado, que foi hoje, a imprensa teve acesso a essas informações. Sobre esses pontos do relatório? Sabe que eu não tive acesso à manifestação da imprensa hoje sobre o que andaram debatendo, até porque pela manhã eu estive no meu escritório fechado, e durante a tarde eu fui para a Polícia Federal. Então praticamente não tive acesso ao que a imprensa publicou. Doutor César, sobre a possibilidade de reincidir o Supremo Tribunal Federal, tentar reincidir o acordo de delação premiada, isso já foi falado para o senhor? Há essa possibilidade? Como é que a defesa pensa sobre isso? Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal esteja pensando em rescindir a liberdade condicional do Cid, até porque não é motivação para isso. Para que exista a possibilidade de rescindir uma liberdade condicional, é preciso que durante o cumprimento dessa liberdade o cidadão incorra em alguma infração, descumpra alguma condição. E pelo que eu conheço, pelos fatos que nós temos, o Cid não praticou nenhuma infração e não descumpriu nenhuma condição que lhe foi imposta. Então, por isso, na visão da defesa, não tem sentido a postulação da rescisão do livramento condicional. Ele está cumprindo há 1 ano e meio já. Se essa possibilidade for colocada em discussão, doutor César, como é que a defesa vai reagir? Perdão, pode repetir? Se essa possibilidade de reincidir, de cancelar o acordo de delação premiada, como é que a defesa trabalha pensando já lá na frente?
Pensando já lá na frente, em primeiro lugar, a defesa não acredita que essa hipótese venha a ocorrer. Se vier a ocorrer, nós vamos postular que não seja concedido, que seja indeferido tal postulação. E como nós temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, não colegiado, nós acreditamos que temos condição sim de manter a liberdade condicional como está sendo cumprida hoje. Doutor César, outro questionamento em relação a como é que o senhor classifica essas informações que foram divulgadas hoje sobre essa trama que foi criada por alguns militares na tentativa de um plano para matar o presidente da República e também outros integrantes, como o ministro do Supremo Tribunal Federal? E eu estive no escritório fechado e à tarde eu fui para a Polícia Federal, não ouvi e não li absolutamente nada, mas eu não acredito nesse tipo de coisa. Me parece uma história da carochinha. E, de qualquer forma, se houve, se não houve, se pensaram ou não pensaram, eu não sei. Mas tenho certeza de uma coisa, o Cid não participou de nada. Doutor César,